Olá, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre integrais, hoje nós vamos começar a mostrar algumas aplicações dos conceitos de integrais, né? Inicialmente vamos começar a falar um pouco sobre como o conceito de integral pode nos ajudar a calcular algumas áreas entre duas funções. Então, basicamente assim, a gente vai falar um pouco da parte teórica e depois a gente vai fazer alguns exemplos, beleza? Então, vamos lá. Bem, vamos lá então, algumas aplicações do conceito de integrais, né? Vamos apresentar vamos começar essa discussão hoje, tá? Então assim, quando nós introduzimos o conceito de integral, nós iniciamos mostrando que poderíamos calcular áreas de regiões sobre gráficos, né? Eu mostrei assim, fiz os gráficos de algumas funções e eu utilizei as somas de Riemann para mostrar que a gente faz, ou seja, por um processo intuitivo, nós conseguimos mostrar como é que se calcula a área de algumas regiões gráficas, né? Mas agora vamos pensar o seguinte: como é que a gente calcula a área de regiões entre duas funções, né? Então eu coloco duas funções e como é que eu calculo isso, tá? Então para isso a gente existe uma fórmula, por assim dizer, né? Que é assim, a área da região limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x e pelas retas x igual a e x igual a b, onde f e g são contínuos, e f é maior ou igual a g para todo g no intervalo de a a b, o cálculo da área vai ser a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tipo assim, eu vou pegar a área do maior menos a área do menor, né? Ou seja, f é maior que g. Tá? Eu vou mostrar isso no GeoGebra para a gente entender essa relação. Por que isso vai me fornecer esse pedacinho ali. Tá bom? Então vamos mostrar no GeoGebra. Então no GeoGebra eu já me adiantei ali, já coloquei duas funções, a função x e a função x². Também já calculei algumas questões ali, tá? Então, como é que nós poderíamos fazer isso daí? Então, primeiramente eu vou colocar a função x variando de 0 até 1, tá? Tá aqui. Já pedi uma condição que fosse de 0 até 1, ou seja, a minha x é igual a A e x igual a B, então são essas retas aqui, ó, no ponto 0 e no ponto 1, tá? Se nós fôssemos calcular a área desse daqui, nós poderíamos utilizar somas de Riemann, né? No caso aqui eu coloquei 32 triângulos, 32 retângulos, mas eu poderia colocar mais. E quanto mais eu coloco, mais próximo fica. Mas a ideia é só mostrar que por meio desses 32 retângulos aqui eu consigo calcular a área de cada um deles e somar, né? Então tá, eu tenho essa daqui, né? Vou apagar aqui e vou colocar a função x², tá? Então de 0 até 1 a função x² é menor do que 1. Então f é maior do que g, tá certo? E aqui também, ó. Então esse é o meu as minhas somas de Riemann também com aqui eu coloquei 30, tá? Não tem problema, só para a gente entender a ideia, beleza? Então agora vamos colocar, eu quero saber a área entre essas duas, eu quero saber essa região. Então para eu poder fazer isso vai ser o quê? Área desse menos área desse, tudo bem? E quando eu faço isso, quando eu subtraio aqui no caso, eu já tenho esses resultados, né? Então aqui no caso seria, vamos colocar E, dois pontos igual, seria B menos B. Esse resultado de 0,17 seria o que? Essa área aqui que está entre essas duas regiões, tá? Então por conta disso, nós podemos fazer o que também? A integral de 0 até 1 da função x menos a integral de 0 até 1 da função x², que me vai fornecer também um valor muito próximo a esse, beleza? Então, mais ou menos, essa é a essência das aplicações quando a gente trabalha com cálculo de áreas entre duas regiões, entre duas funções. E isso nos permite calcular figuras outras que nós não conhecíamos antes, porque a gente consegue calcular, talvez, construir uma função, né, duas funções, e a partir disso verificar qual que é maior, qual que é menor, aonde que elas se interceptam, e daí por conta disso a gente consegue fazer por meio de integrais, beleza? Então, agora vamos fazer alguns exemplos desses com esses enunciados aí, tá bom?
Então, o primeiro exemplo ali é assim: encontre a região limitada acima por y igual a e elevado a x, limitada abaixo por y igual a e de x, e limitada dos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Tá? Então, vamos construir os dois gráficos no GeoGebra, verificar qual que é maior, qual que é menor. No caso, aqui ele já diz limitada acima por e de x e limitada abaixo por x, ou seja, vai ser essa menos essa. Tá? Mas vamos construir isso lá no GeoGebra, beleza? Entre 0 e 1, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu já tenho a função x, então não preciso me preocupar com ela. Eu vou fazer a função e de x, tá? Então eu vou chamar de f, c, eu vou colocar a condição para ficar mais fácil, porque ele diz entre 0 e 1, né? Então, menor ou igual que x menor ou igual que 1, então de x, tá? E daí eu tenho essa daqui, tudo bem? Eu tenho, então, aí o que ele quer? Ele quer, vamos pegar aqui também fazer isso daqui, né? Então, vamos mostrar, ele quer a soma dentre esses dois aqui, variando entre 0 e 1, tá? Vai ser esse resultado aqui. Então ele quer esse resultado, ele quer essa área entre essas duas aqui, tá bom? Então vamos fazer isso lá no quadro agora para ficar mais claro essa relação. Mas vamos colocar aqui só para entender também, ó. Vamos chamar soma da função f, valor inicial 0, valor final 1, número de retângulos vou colocar 32, tá? Então, isso me fornece aqui com 32 retângulos 1,69, tá? E aqui, na função e, eu tenho essa daqui. Então, o que ele quer? Ele quer essa diferença aqui. Então, mais ou menos, por meio dessa relação, nós podemos dizer assim que g menos d é igual a 1,21. Então, mais ou menos é esse valor que nós vamos ter que chegar quando eu trabalhar com isso. Mas lembrando que quando eu coloco 32, ó, eu tenho uma diferença aqui entre os resultados, tanto nesse como nesse aqui. Então eu coloquei 32 só para ter ideia, beleza? Então agora vamos fazer com a integral para ver como é que fica, tá bom? Então naquele caso nós temos o que? Nós temos a integral que vai de 0 até 1 da função maior, que é qual? E de x menos x dx, certo? E daí a gente pode quebrar aqui em duas tals, né? Podemos fazer a integral de 0 até 1 de e de x dx menos a integral de 0 até 1 de x dx. A integral de e de x é o próprio e de x, então ficaria e de x variando entre 0 e 1, menos a integral de quem? De x, que é x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1. Tudo bem? Bem, aqui a gente vai ter o que? O maior menos o menor. Então ficaria e de x elevado a 1 é e elevado a 1, menos e elevado a 0 é 1, né? Menos aqui, vou colocar entre parênteses para ficar mais fácil, então vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, vai ficar meio, né? Na verdade nem precisava disso daqui, né? Meio, aqui é da 0, dá 0, então aqui eu vou ter o que? E elevado, e menos 1 menos meio, menos 1 menos meio, vai ficar o que? 2, 3 meios, então e menos 3 meios. Então, esse resultado aqui, né, e menos 1,5, né, que é esse valor aqui, né, vai dar aproximadamente aquele valor que nós tivemos lá. Por quê? Porque o e é 3, alguma coisa, menos 1,5, né, 3,67 alguma coisa, né? Então, isso daqui pode ser aproximadamente aquele valor lá que nós encontramos, 1,21, né? Deixa eu só confirmar aqui, né? 1,21, beleza? Então, essa é a ideia, tá?
Agora a gente pode colocar aqui também para verificar, né? E menos 1, vamos ver se ele fornece a resposta. Menos, não, perdão, não é menos 1, né? É aquele, tá, exp elevado a 1 menos 1,5. Ó, 1,22, muito próximo do resultado que nós encontramos ali, beleza? Então essa é a ideia. Vamos fazer o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte: encontre a área da região limitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado, certo? Então esse daqui ele não coloca essa delimitação, então nós vamos ter que encontrar essa delimitação, beleza? Então vamos fazer o gráfico da função x ao quadrado e o gráfico da função 2x menos x ao quadrado e verificar se elas têm ponto de encontro e como é que a gente pode calcular isso, tá? O GeoGebra nesse caso nos ajuda bastante, tá? Então vamos lá. Então, no caso aqui, vamos fazer a função primeiramente x ao quadrado. Então, x ao quadrado, certo? E a outra função vai ser 2x menos x ao quadrado, tá? Então, qual que é a região que ele quer? Ele quer essa região aqui, ó, né? E daí aqui, ó, onde que são os pontos de encontro dela? Bem, a gente pode pedir para o GeoGebra fazer isso, né? Ó, o ponto de intersecção entre dois objetos, né? Ele já me deu aqui, ó, no ponto 0, 0 e no ponto 1, 1. Então a minha variação vai ser quem? Entre o ponto 0 e 1, então a integral vai ser de 0 até 1. Agora aqui, quem que está por cima? Ou seja, quem que é a função maior? A função maior é a função que está em azul, que é a função g de x, que é 2x menos x ao quadrado. Então nós vamos fazer 2x menos x ao quadrado menos a função x ao quadrado, tá bom? Beleza? Então vamos fazer lá no quadro esse resultado, tá? Então nós vamos ter o que? A integral variando de 0 até 1 de 2x menos x ao quadrado menos x ao quadrado dx. Vamos calcular podemos aplicar aqui a soma desses dois, né? Então vai ficar, isso aqui vai ficar a integral de 0 até 1 de 2x menos 2x ao quadrado dx. Posso colocar o 2 para fora, né? Então ficaria 2 da integral de 0 até 1 de x menos x ao quadrado dx, né? Essa integral aqui vai ficar 2 que multiplica, né? Vai ficar lá x ao quadrado sobre 2 variando entre 0 e 1 menos a integral de x ao cubo sobre 3 variando de 0 até 1 também, tá bom? Então daqui eu vou obter o que? 2 que vai ser igual, 2 que vai ser, bem, substituindo aqui, no caso vai ficar 1 menos 0, né? Então vai ficar meio menos, né? Aqui é a mesma coisa, no lugar de x estou substituindo por 1, vai ficar 1 terço. Então aqui o mínimo é 2, que multiplica, o mínimo é 6. 6 vai ficar 3 menos 2. Então isso aqui vai ficar 2, que multiplica 1 sexto. Simplificando esses dois, então isso aqui vai ficar 1 terço, unidades diária, tá? 0,33333, uma coisa parecida com essa, beleza? Tá? Vamos fazer o próximo exemplo. Bem, então aqui no caso, né, vamos fazer o gráfico dessas duas funções. Eu também já me adiantei aqui, eu já fiz a anotação aqui. Então aqui está a função x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, é esse gráfico. E aqui está a função x à quarta menos x, tá? Então é esse intervalo que ele quer, tá certo? Então aqui, ó, nós temos o ponto 0, 0, que é um ponto de encontro. Na verdade eu já pedi, então aqui, ó,
já me forneceu esse ponto, que é o ponto zero, então a integral vai de zero. A questão é quem é esse ponto aqui, né? Então no GeoGebra fica um pouco mais fácil, a gente já encontrou, ó, deu 1,18. Então essa integral vai ser de 0 até 1,18, tá legal? Então é uma integral assim que tem um número quebrado, mas faz parte, até porque para mostrar que tipo os números dos valores dos integrais nem sempre são números inteiros, tá bom? Então a perspectiva é a mesma, então vai ser a maior, né? Que é qual maior? É a x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, é essa daqui, menos x à quarta menos x, beleza? Então ele quer saber essa área aqui, tá? Então vamos calcular agora lá no quadro. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de 0 até 1,18 de quem? De x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos x, mais 1, perdão. Opa. Mais 1 menos a integral de x à quarta menos x, tá? Dx. Só que aqui nesse caso nós temos assim, vamos quebrar em duas, até porque para resolver essa integral aqui eu vou ter que fazer mudança de variável, tá? Então vai ficar de que jeito? Então eu vou quebrar em duas integrais para resolver. Então vai ser a integral de 0 até 1 de x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dx menos a integral de 0 até 1 de x à quarta menos x dx. Tá certo? Então com isso nós temos o que? Né? Deixa eu... Opa, fazer o contrário aqui. Aqui, tá. Então com isso nós temos que resolver essa integral aqui, né? Então como é que ficaria resolver essa integral aqui? Essa integral aqui é uma mudança de variável. Por quê? Vocês podem observar que eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho uma relação com x. Então se eu chamar u igual a x ao quadrado mais 1, du vai ser o quê? 2x dx. E o x dx eu já tenho aqui. Então, no caso, vou passar vai ficar du sobre 2, que é igual a x dx. E além do mais, daqui eu posso escrever isso aqui como sendo aqui 1 sobre 2 du, que é igual a x dx. Então, esse meio eu posso pôr para fora, então vai ficar 1 sobre 2 da integral de 1 sobre raiz de u du menos a integral, opa, aqui é 1,18, tá, pessoal? Aqui, 1,18 e aqui também. Então vai ficar a integral de 0 até 1,18 menos a integral de 0 até 1,18 de x à quarta menos x. Tá certo? Então, continuando aqui, resolvendo essa integral ali, né, eu vou subir, né, vou reescrever isso na forma de potência, então vai ficar meio da integral de 0 até 1,18 de u elevado a menos meio du menos a integral aqui. Já vamos resolver essa integral aqui para ficar mais fácil. Então, vou colocar aqui, vai ficar x à quinta sobre 5 menos x ao quadrado sobre 2, variando entre 0 e 1,18. Tá certo? E agora nós vamos resolver essa integral aqui agora, tá? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, nós vamos resolver a integral, tá? Então, resolvendo a integral ali, vai ficar
Vamos fazer aqui no cantinho, né? U elevado a menos meio vai ficar U elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Então, menos meio mais 1 é meio. Então, U elevado a meio sobre meio. Portanto, isso daqui vai ficar o quê? Fixa a primeira e inverte a segunda, vai ficar U elevado a meio. Invertendo vai ficar 2U elevado a meio, que esse aqui é 2 raiz de U. Tá certo? Então, variando da onde até onde? De 0 a 1,18. Só que assim, quem que é meu U? O meu U é x ao quadrado mais 1. Então eu vou reescrever esse cara. E aqui, então eu tenho aqui, ó, meio que multiplica 2 da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, variando entre 0 e 1,18. Então, esse 2 com esse 2 simplifica. E agora, se eu substituir aqui, né, vai ficar aqui, ó, vai ficar a raiz quadrada de 1,18 ao quadrado mais 1 menos 0, né, vai ficar a raiz de 0, x ao quadrado levando a 0, vai ficar 0 mais 1, raiz vai ficar 1, né, menos, agora aqui nós temos que resolver esse cara aqui. Então, ó, então vou reescrever essa primeira parte ali, né? Então vai ficar 1,18 ao quadrado mais 1 menos 1. E aqui vai ficar o que? X, opa, ali é x a quinta sobre 5, então vai ficar, aqui vai ficar 1,18 elevado a quinta sobre 5, 0 vai dar 0, né? Menos 1,18 ao quadrado sobre 2, tá? E esse resultado, já fiz as contas aqui, vocês podem pegar e fazer na calculadora, esse resultado dá aproximadamente, por isso que é uma resposta aproximada, a 0,785 unidades de área, tá bom? Então, esse é meu resultado ali, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima, tá bom?